Queridos irmãos, então, continuando aqui o nosso estudo, nós estamos assim, nesse versículo que o apóstolo Paulo fala, que nós devemos aproveitar as oportunidades e devemos buscar. Eu penso assim, Senhor, me dá uma oportunidade, Senhor, para falar do Teu Evangelho. Senhor, me mostra o momento certo, a hora certa, a palavra certa. Nós temos que pedir a Deus esta oportunidade. Porque os judeus, eles pregavam o Evangelho e o apóstolo Paulo ficava incomodado muitas vezes porque eles eram muito legalistas. Eles achavam que as pessoas tinham que se converter primeiro ao judaísmo para depois à fé cristã. Não, alguns judeus pensavam assim, mas não era isso que o apóstolo Paulo ensinava. Precisávamos realmente anunciar a palavra. E o apóstolo Paulo, ele convoca todos daquela igreja para anunciar, para dar testemunho aos perdidos, para ganhar almas para Jesus. Aí você pode me dizer, mas as pessoas não querem ouvir sobre o Evangelho. As pessoas se incomodam, não querem ouvir. Então vamos pedir a Deus oportunidade, vamos pedir a Deus as palavras temperadas com sal, para que realmente nós possamos falar desse Evangelho às pessoas. Mas nós precisamos agir, como o apóstolo Paulo aqui fala, agir com os que são de fora, de modo assim, de modo temperado, de modo agradável. Não é acusando, não é realmente destruindo o relacionamento, não é mostrando já o caminho da perdição, não. Primeiro falando das maravilhas que Deus tem feito na sua vida e na vida da sua família. Então nós devemos assim, ter um modo certo, sejamos sábios no modo de agir com os que são de fora, os que não são da família de Deus. Agora, eu gostaria de lembrar que o apóstolo Pedro também disse isso, né? O apóstolo Pedro, em 1 Pedro 3, de 15 a 16, ele fala assim: estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Qualquer um que pergunte, por que você tem tanta esperança? Por que você tem alegria? A sua fé, por que você tem fé? Aquele que perguntar, você esteja pronto para responder. É isso que ele diz. Fazendo, todavia, com mansidão e temor. Vamos realmente anunciar Jesus Cristo com mansidão e temor. Eu gostaria, assim, de ler agora os versículos de 7 a 9, quando Paulo ele vai falar que está enviando a carta por Tíquico e Onésimo, porque Paulo enviou a carta aos Colossenses através deles dois, enviou também a carta aos Efésios e a carta pessoal também a Filemon. Vejo bem, ele dá graças a Deus por esses amigos. Então, capítulo 4, de 7 a 9, ele diz assim: quanto à minha situação, Tíquico, irmão amado e fiel ministro, e conservo no Senhor, de tudo vos informará quanto à minha situação. Eu vos envio com o expresso propósito de vos dar conhecimento da nossa situação e de alentar o vosso coração. Em sua companhia, vos envio Onésimo, o fiel e amado irmão, que é do vosso meio. Eles vos farão saber tudo o que por aqui ocorre. Observe vocês que o apóstolo Paulo ele envia assim 2 amigos para levar essas cartas. E ele fala também, depois ele vai falar dos 6 amigos que estão com ele, que manda saudação à igreja. Como o apóstolo Paulo necessitava desses amigos e como nós precisamos dos nossos amigos. E aí? Você tem aquele amigo que é mais chegado que o irmão? Você tem aquele amigo que está ao seu lado, lhe apoiando? Eu digo sempre que o meu melhor amigo é meu marido. É o pastor Apolônio, é meu marido, Apolônio. Porque dou graças a Deus pela vida dele. Então você também dê graças a Deus pelos seus amigos. O apóstolo Paulo dava graças a Deus. O Ari Wisby, o comentarista bíblico, diz que só em Romanos 16
o apóstolo Paulo fala de 26 amigos, amigos que estavam ao lado dele, ajudando ele. Então, eu não vou ler aqui, mas Colossenses 4, de 10 a 14, ele vai relacionar a esses amigos. Ele vai falar de Aristarco, vai falar de João Marcos, vai falar de Justo, quer dizer, Josué Justo, Jesus Justo, vai falar também de Lucas, que permaneceu com ele até o final, e de Epáfras. Epáfras ele vai elogiar, porque Epáfras tinha um ministério especial, que era o ministério da oração. E ele vai dizer alguma coisa assim, elogiando, porque ele realmente orava pelas igrejas. Ele orava pela igreja de Colossos, a igreja de Laodiceia e a igreja de Hierápolis. Que bom que ele podia estar assim, sempre dedicado à oração. E eu sei que nós mulheres, e muitas mulheres de nossa classe, são dedicadas à oração. E ele fala finalmente de Demas e esses 6 amigos que estão saudando a igreja. Agora, no final, eu vou ler Colossenses 4, de 15 a 18. E ele vai saudar a igreja, o próprio apóstolo Paulo vai saudar a igreja, vai dar ordens à igreja e finalmente vai aconselhar Arquipo. Eu acho que é Arquipo, o Arquipo, mas ele vai aconselhar também. Observe vocês o que diz aqui na carta. Ele fala assim: saudai os irmãos de Laodiceia e Ninfa, e a igreja que se reúne em sua casa. E uma vez lida esta epístola perante vós, providenciai, porque seja também lida na igreja dos laodicenses. E os de Laodiceia leiam também igualmente perante vós. Então veja bem, ele dá a seguinte ordem, não é? Ele saúda a igreja, saúda também a igreja que se reúne na casa, graças a Deus, porque nós temos igrejas que se reúnem na casa de início, com os pequenos grupos também. E ele vai dizer realmente que essa epístola seja lida, não só na igreja de Colossos, como na igreja de Laodiceia. E diga que a igreja de Laodiceia, a carta que foi para lá, seja lida também na igreja de Colossos. Alguns ficam perguntando, que carta é essa que foi para Laodiceia? Será que ela foi perdida? Tem esse questionamento, se a carta foi perdida ou não. Outro questionamento é outra teoria, outra justificativa, é que a carta que foi para Laodiceia é a carta de Efésios, certo? E que deve ser lida também em Colossos. Aí ele continua, também dizer a Arquipo, atenta para o ministério que recebeste do Senhor, para o cumprires. E ele termina dizendo assim, a saudação é do próprio punho, Paulo. Lembre-se das minhas algemas, a graça seja convosco. Ele sempre termina, não é, falando da graça que seja também com todos. Então observe vocês que ele saúda a igreja e dá ordens, não é, para que essas cartas sejam lidas. E aconselha a Arquipo. Aconselha ele, encoraja ele. Encoraja para manter-se firme em seu ministério. Arquipo, um pastor, um ministro, e ele diz assim, olha, você se mantenha firme. Aí nós ficamos pensando, e o pastor precisa de uma palavra dessa, de encorajamento? Precisa. Os pastores precisam de nossas orações e da nossa palavra de encorajamento. Então eu concluo assim, a carta de Colossenses, né? Eu concluo assim, dizendo que o apóstolo Paulo, ele fala assim de uma maneira tão bonita, não é? Fala de uma maneira tão sincera e fala ao nosso coração. Dizemos que nós somos completos em Jesus Cristo. Ele, Jesus Cristo, é suficiente para a nossa salvação. Não precisamos de algo mais, não precisamos de algo mais. Além do sacrifício de Jesus na cruz, só o sacrifício de Jesus na cruz é suficiente para a nossa salvação e nos garante vida eterna. Toda a plenitude de Deus está em Jesus Cristo
e somos aperfeiçoados nele. Que o Senhor Deus possa nos abençoar e possa nos dar realmente um dia de paz na sua presença. Oremos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, obrigada, Senhor, por nossas vidas. Obrigada, Senhor, pela nossa classe Débora, Senhor. Obrigada, Senhor, por todos que participam. E queremos te agradecer, Senhor, por mais um estudo, por mais uma epístola concluída, Senhor, aos Colossenses. Ó Senhor, abençoa todos nós. Ó Senhor, abençoa as nossas famílias, Senhor. Mas que nós possamos ouvir a palavra, mas também, Senhor, que nós possamos praticar a tua palavra. Que a nossa fé esteja firme em Jesus Cristo. É isso que eu te peço, Senhor, e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Até a próxima oportunidade.